Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e pessoal, nós falaremos nessa nossa aula de hoje, como vocês estão vendo, sobre Roma Antiga, mas especificamente sobre a crise e a queda do Império Romano. Vamos ver aqui então como, aconteceu esse processo de fim do Império Romano, quais as causas específicas dele. Se tem um negócio que professor e professora gostam de colocar em prova, é isso aqui. Determine as causas do fim do Império Romano. Aí você tem que ir lá e colocar. Ou senão ele coloca lá as causas e você tem que definir cada uma dessas causas. Tá? Muito comum, extremamente característico isso aqui aparecer em prova. Muito provável apareça na sua. Né? Então, vamos lá. Vem comigo aqui. A gente vai falar do fim do Império Romano, mas a gente precisa retomar uma característica importante que a gente vai ter durante o período chamado de período de República, tá? A República Romana. Durante a República Romana, pessoal, o que vai acontecer? O seguinte, ó. Na República Romana acontece o fim da escravidão por dívidas. Isso levou a um processo enorme de expansão. Por que eles expandiram o território? Porque eles precisavam de escravos, certo? Eles vão expandindo o seu território, vão conquistando cada vez mais novos povos e, consequentemente, aumentando o número de escravos dentro do seu território, até chegar um momento que o número de escravos estava tão grande que os plebeus vão começar a fazer revoltas. Então, desde o período republicano, nós já temos revoltas plebeias ocorrendo, tá? Inúmeras revoltas plebeias vão acontecer. Isso aqui é um L. Várias revoltas plebeias acontecendo, beleza? E aí chegam lá os irmãos Graco, tentam resolver esse problema, né? E aí depois temos então uma transição da República até o Império com os chamados triunviratos, ok? E durante o começo da próxima fase que a gente tem, galera, que é o período do Império, olha que legal. A gente vai ter o primeiro imperador romano, que pertencia ao segundo triunvirato. Quem era ele? Nosso querido Otávio Augusto, né? O que ele vai promover no começo do Império que você tem que lembrar? A chamada Pax Romana. E a Pax Romana vai ser o seguinte, ela vai controlar a invasão dos povos bárbaros, dos povos germânicos, e também ela vai controlar essas revoltas plebeias que estavam acontecendo. De que maneira? Por meio da construção de obras públicas e também por meio da chamada política do pão e circo, ok? Durante ainda o Império Romano, surge uma religião, que é a religião que tem o maior número de fiéis no mundo até os dias de hoje, que é o cristianismo. Cristianismo. O que tem a ver isso aqui? O cristianismo passa por um processo de evolução, sendo perseguido no seu início e posteriormente se tornando a religião oficial do Império. Com isso, você vai ter a divindade do imperador sendo questionada e isso é um ponto importante a ser lembrado. Beleza? Então, Império, nós temos a Pax Romana e características aqui do surgimento e evolução da religião cristã. Ok? Vem comigo aqui, galera. Quais as causas específicas que nós temos da crise que vai levar à queda do Império Romano? Toma muito cuidado com isso. Não é uma causa. Não tem como a gente ver o Império Romano, um império tão grande, tão gigantesco, com uma construção cultural, um legado cultural fabuloso que foi o Império Romano. Não tem como uma causinha única colocá-lo abaixo. Não tem como ele ruir por causa de um único motivo. São alguns os motivos que levarão o Império Romano ao seu fim. E a gente vai ver aqui quais foram. Primeira coisa, falta de poder do imperador. Como que o imperador ficou sem poder? O cristianismo acabou com a ideia de divindade do imperador, portanto as pessoas vão também começar a criticar ele. Já que ele não é divino, por que ele está mandando a gente fazer isso aqui? As pessoas começam muito a criticar os imperadores, esses imperadores começam a perder força, né? Chegando ao nível lá da anarquia militar. E existiam inúmeros generais dentro do exército romano controlando as suas tropas. Desses generais, quantos deles, e um detalhe, né? Quem se tornava imperador era sempre um general. E desses generais, quantos deles vocês acham que queriam se tornar o próximo imperador? Todos.
Todos os generais queriam se tornar o próximo imperador. Isso vai levar a um período de extremas batalhas, de disputas pelo poder entre os imperadores romanos. Entre os generais romanos, desculpa. Os generais vão disputar o poder para se tornarem imperador. Isso você vai ter um general que assume o poder, vai entrar um outro general e vai matar ele, ou vai tramar uma conspiração que ele vai ser retirado do poder. Politicamente, Roma está um caos. Isso leva, inclusive à divisão do império em duas partes. Continuando. Além dessas disputas dos generais pelo poder, qual outro fator importante nós temos, galerinha? A chamada ruralização. O que é isso? O processo de êxodo urbano. As pessoas começam a sair das cidades e ir para o campo. Qual o motivo disso, pessoal? A falta de alimentos. Por que acontece a falta de alimentos dentro dessa sociedade? Vamos ver aqui? Vamos construir aqui um esqueminha para você entender. O período da Pax Romana, e você não pode piscar o olho aqui que você vai perder. O período da Pax Romana gerou uma estabilidade ao controle das fronteiras de uma maneira geral, certo? Portanto, parou, na verdade, a expansão. Se não está expandindo, o número de exército vai estagnar. Estagnou, chegou a um momento em que tivemos aqui a diminuição no número de escravos. Galerinha linda, e aqui eu te pergunto, quem é que trabalhava em Roma? Os escravos. Se diminui o número de escravos, o que vai acontecer? Isso mesmo, diminuição da produção. Professor, produção de quê? Principalmente alimentos. Se diminui a produção de alimentos, o que acontece com o valor desses alimentos? Aumenta. Então você tem o aumento no valor dos alimentos. E o que isso vai gerar? Tá faltando alimento até para as pessoas ricas. Você acha que o pobre tem dinheiro para comprar alimento? Não. Graças a isso, os patrícios e os plebeus ricos vão chamar os plebeus e os escravos para irem para terras no campo. Eles vão dizer, vamos para minha terra. Lá naquela minha terra que eu tenho, você produz, você trabalha e me paga em produtividade. Isso vai dar origem à prática que nós chamamos de colonato. Então, as pessoas vão sair das cidades e ir para o campo. Nós podemos chamar de duas formas. Êxodo urbano, que é a saída da cidade para o campo, ou de uma outra forma também, que é o que está aqui, ó. Ruralização. Ruralização. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar isso aqui tranquilinho aí, tá? E essa ruralização foi motivada pelo colonato. Os plebeus pensaram, tô morrendo de fome aqui mesmo, já que é para morrer de fome, já que eu posso tentar melhorar minha vida, vamos aí. Então você tem as pessoas saindo da cidade e indo para o campo. Nesse momento, os povos germânicos estão invadindo o território romano e as cidades são o principal alvo para os saques. Então as pessoas percebem, além de eu ter uma chance de me alimentar, eu tenho uma chance de estar mais seguro também. E aí ocorre o processo de ruralização, ok? Além disso, tudo o que está acontecendo, então primeiro você tem falta de poder do imperador, disputa louca de poder ali pelos generais. Você tem o processo de ruralização. Você também tem uma crise moral relacionada ao cristianismo, que as pessoas não aceitam mais o comando, o controle dos imperadores. Você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Roma está passando por um processo muito complicado, né? E, para piorar a situação, ocorrem as chamadas invasões bárbaras, tá? Essas invasões bárbaras feitas pelos povos germânicos já eram constantes, essa era a palavra que eu estava procurando, até que chega num momento que no ano de 476, os Érulos, que é um desses vários povos, invade a cidade de Roma, que era a capital. Invadindo Roma, nós tivemos o fim do Império Romano. Essa civilização gigantesca, extremamente importante para a contemporaneidade, tem o seu fim após a invasão dos Érulos. Mas cuidado, não é essa a única causa. São todas essas outras que eu listei para vocês junto dessa. Porque invasões bárbaras, invasões germânicas aconteciam a todo tempo. Não foram elas que levaram ao fim.
Foi as invasões no momento certo, beleza? E aqui a importância que vai ser dada é tão grande que no ano de 476 acaba um período da história, que é o período da história antiga. Ali os historiadores consideram uma ruptura importante. Acabou a Idade Antiga porque o Império Romano era muito importante, as estruturas que ele possuía ruíram, boa parte delas, nem todas, então vamos dividir. Depois do Império Romano tem um outro período, que é o período da Idade Média, que vai da queda do Império Romano até a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, tá bom? Em 1453, que é um outro período, é uma outra coisa que não vem ao caso aqui agora, só para você saber, né? E aí, os povos germânicos invadem o reino, o território que pertencia ao Império Romano do Ocidente. Professor, por que o Império Romano do Oriente não foi invadido por esses povos aí? Porque o imperador do Império Bizantino, que comandava o Império Bizantino, fez acordo com os visigodos, e os visigodos ficavam meio que de segurança aqui nessa parte da fronteira. Por isso não ocorreram invasões tão grandes assim dentro do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Como eles invadem o Império Romano, essas terras aqui agora vão passar a pertencer a esses povos chamados de povos germânicos. Aqui a gente tem uma imagem, né, representando a invasão dos Érulos, então, a cidade de Roma. Os Érulos invadem, aqui comandados pelo Odoacro, né, tiram o último rei, o último imperador romano do poder, chamado de Rômulo Augusto. Rômulo foi o primeiro e o último imperador romano, né? E aqui a gente tem um mapa, compara com esse Império Romano. Aqui, onde os povos germânicos ficaram. Aqueles povos que estavam aqui, que foram motivados pela invasão dos hunos pelo Oriente, migram para dentro do território do Império Romano e começam a tomar conta dessas regiões. E aí eles se estabelecem. Alanos, visigodos, suevos, reino dos francos, que vai ser um dos principais reinos durante o período medieval, burgúndios, alamanos, reino de Odoacro, ostrogodos, os bretões e os anglo-saxões, os saxões aqui na região mais ao norte, e aqui a gente vai ter então a maneira que a Europa vai ficar distribuída, dividida sob o domínio desses povos, certo? E isso aqui é assunto para um outro momento, quando vai ser dito, vai ser estudado sobre o período da chamada Idade Média. Só que vejam, não são apenas rupturas que existem. A ruptura é algo que deixou de existir. Existem permanências. E é isso que a gente tem que entender, a importância do Império Romano. O que o Império Romano nos legou, o que o Império Romano nos trouxe até hoje. Temos aqui a Igreja Católica Romana, o latim, que dá origem posteriormente a várias línguas, como o português. O direito romano, que foi a base, né, é um dos pilares da civilização ocidental. Os pilares da civilização ocidental, considerados de uma maneira geral, é a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, né? O colonato, que depois vai ser ainda utilizado durante o período medieval, né, que vai dar origem também depois, junto com o comitatus germânico, às relações de suzerania e vassalagem. E a ideia de você ter um exército permanente também. Beleza, galera? A gente fecha aqui então essa nossa aula sobre a queda do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula, bons estudos e tchau!